Olá, mundo! Hoje vamos falar sobre alguns headers do HTTP que podem deixar a sua aplicação mais segura. Como você já deve saber, o HTTP ele possui uma área onde você pode mandar headers, tanto para o cliente quanto do cliente para o servidor. Se você não sabe disso, olha o nosso vídeo aqui do canal falando sobre os conceitos básicos do HTTP. Lá você vai entender quem são eles e para que servem. Esses headers, quando implementados de um jeito certo, eles trazem um pouquinho a mais de segurança para a sua aplicação. Normalmente, esses headers são usados para mandar informações do servidor para o cliente. Mas você precisa encontrar um equilíbrio sobre isso, para não passar muita informação desnecessária a ponto de ajudar um atacante a explorar ataques e vulnerabilidades na sua aplicação. Alguns headers podem ser configurados no servidor e outros eles precisam ser configurados dentro da sua aplicação, dentro do software. Atualmente é possível configurar qualquer header em todas as linguagens de programação, mas preste atenção em alguns frameworks ou até plugins. Eles podem acabar adicionando headers automaticamente, sem que você perceba, e como eu falei antes, passar mais informação do que necessário para o cliente. E hoje eu trouxe 10 headers que a gente pode configurar na nossa aplicação para deixá-la um pouco mais segura. Vamos ver eles. O primeiro deles que a gente vai ver aqui é o Strict Transport Security. Ele protege contra ataques de downgrade de protocolo e sequestro de cookies. O servidor informa para o navegador que ele só deve interagir com ele usando conexões HTTPS e nunca através de protocolos HTTP inseguros. Depois que a sua aplicação for acessada via HTTPS sem erros de certificado, o navegador vai saber que o seu site é compatível com HTTPS e só vai acessar ele a partir disso. O navegador saberá que o seu site é compatível com HTTPS e respeitará esse header. Se a aplicação for acessada via HTTP, esse header, cabeçalho, será ignorado. Vamos falar sobre alguns valores desse cabeçalho. Por exemplo, o MaxAge. Ele é referente ao tempo em segundos que o navegador deve lembrar que a sua aplicação só pode ser acessada via HTTPS. O valor recomendado para esse MaxAge em segundos é 31.53.6.000, que é o equivalente a 365 dias, ou um ano. O valor include subdomain, ele especifica que essas exigências do HTTPS também devem ser aplicadas para todos os subdomínios do site. Vamos ver agora o cabeçalho Xframe Options. Também chamado de XFO, esse header informa para o navegador se o seu site pode ser exibido dentro de frames ou não. Ele procura proteger o usuário de ataques de clickjacking. O Xframe Options ele acabou sendo obsoleto por conta da implementação do Content Security Policy, e também se chama CSP. Caso o CSP estiver especificado, o XFO vai ser ignorado. Mas é bom implementar os dois, colocar o XFO e o CSP, porque se por algum motivo algum navegador não puder ser compatível com o CSP ou acabar não implementando ele, não funcionar ou de qualquer erro que seja, você ainda tem um backup sendo o XFO. Alguns dos valores do XFO é o deny. Isso especifica que nenhum caso é permitido que o seu site seja aberto dentro de um frame. O semi-origin, ele permite que você renderize o seu site dentro de um frame, mas desde que ele seja somente dentro da mesma origem, no caso, dentro do seu site. E por último, o valor hello from domain permite especificar um domínio que tem autorização para abrir o seu site dentro do frame. E o valor recomendado para esse header é o deny, como a gente viu anteriormente. Não abrir em nenhum frame, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Agora vamos falar sobre o cabeçalho X-Content Type Options. Não tem como falar desse header sem falar antes do Content Type primeiro. O Content Type define qual o tipo MIME do arquivo e indica como o navegador deve manipular ele. Se você pesquisar os tipos MIMEs existentes, vai ver que existe uma infinidade de tipos MIME. Se esse header não tiver especificado, o navegador vai tentar adivinhar qual é o tipo desse arquivo que ele está recebendo do servidor. E isso pode acabar ocasionando em erros, pois ele pode pegar um arquivo e identificar como CSS, por exemplo, mas na verdade é um arquivo JavaScript. Agora voltando para o header do X-Content Type Options, esse cabeçalho ele impede que o navegador interprete os arquivos com um tipo MIME diferente do especificado no header Content Type.
Por exemplo, se o content type estiver definido como text plain, o navegador não vai tentar tratar esse arquivo como um text JavaScript. Ele vai executar o arquivo diretamente como um text plain. E a mesma coisa serve para CSS. Se o servidor está enviando um arquivo do tipo CSS para o navegador, ele está especificando: navegador, interprete esse arquivo como um CSS, não como um JavaScript, não como um JPG, não como um PNG, não como HTML. Interprete ele como um CSS. O valor noSniff significa não cheirar ou não tentar adivinhar. A sua aplicação está dizendo o seguinte para o navegador: olha, não tente adivinhar qual é esse tipo de arquivo. Eu estou dizendo que o tipo desse arquivo é X, então você deve interpretar ele como X e ponto final. Por isso é adicionado o noSniff, que é não tente adivinhar. Confia em mim que eu sei que eu mandei o arquivo certo para você e eu sei que ele é um JavaScript, confia. E esse cabeçalho é importante porque ele diminui as chances de um ataque chamado Mime-Type Sniffing. Vou trazer um pouco mais de detalhes sobre esse ataque mais para frente aqui no canal. Outro header muito importante, Content Security Policy. Esse header ele ajuda a detectar e mitigar alguns tipos de ataque, incluindo XSS e injeção de dados. A margem de ataque com esse header acaba sendo reduzida porque você acaba especificando os domínios que o navegador deve confiar e deve considerar como fontes válidas de scripts executáveis. O navegador só vai executar os scripts dessa origem recebido desses domínios permitidos, ignorando todos os outros scripts. Além disso, ele também especifica que todo o conteúdo precisa ser carregado usando HTTPS. Esse header também possui uma lista imensa de diretivas e políticas para cada tipo de arquivo no site. Vamos pegar, por exemplo, a diretiva Script Search. Especifica quais fontes os recursos de JavaScript podem ser utilizados. Ou como o Image Source, que especifica quais fontes de recursos de imagens podem ser usadas. O uso mais comum para esse Content Security Policy é definir o valor com Default Source Self, que define exclusivamente o uso de recursos, sendo a origem somente do próprio site. Ou então pode ser especificado uma fonte confiável e está autorizada a ser usada, incluindo os subdomínios. Por exemplo, Content Security Policy Default Source Self, exemplo.com, *exemplo.com e assim por diante. Outro header muito legal é o Refer Policy. E não tem como falar dele sem mencionar antes o header Referrer. Imagine que o site 1 possui um link para o site 2. Quando o usuário clicar nesse link, vai ser feita uma requisição para o site 2. Nesse site 2 vai existir um header chamado Referrer. E nele vai estar o valor do site 1, informando para o site 2 o seguinte: olha, esse acesso veio a partir do site 1. Essa informação serve para o site 2 de várias maneiras. Ele pode saber de onde essa requisição está vindo, ele pode usar isso para dados de análise, pode usar para log, para otimizar cacheamento e outras funcionalidades. E onde entra o Refer Policy? Ele é uma diretiva que controla a quantidade de informação que é enviada para o referrer. Vamos pegar, por exemplo, o site 1, que é acessado via HTTPS, com o site 2, que é acessado via HTTP. Se for definido no site 1 o valor de Referrer Policy para No Referrer When Downgrade, quando o usuário clicar no link do site 2, as informações que estão no header do referrer não serão enviadas do site 1 para o site 2. Claro que existem várias configurações para serem colocadas nessa diretiva, mas a recomendada é a No Referrer. E nesse caso também cabe ao administrador do site avaliar se isso é válido ou não e determinar quais as configurações vão ser aplicadas neste header. O Fallback Policy é um tipo de contorno utilizado quando uma política específica ela não é suportada pelo navegador. Então, outra política compatível substitui ela. E esse fallback pode ser especificado usando uma lista separando as opções por vírgula. Aqui nesse exemplo, a gente está vendo o Referrer Policy, onde está como Strict Orange. No segundo exemplo, nós já temos No Referrer e Strict Orange, onde se uma não for compatível, a outra será substituída e é ela que vai valer para aquele caso, para aquela situação. Header Clear Site Data.
Esse header limpa todos os dados no navegador do cliente. Ele ajuda os desenvolvedores a terem mais controle sobre os dados armazenados localmente pelo navegador. Esse header é muito importante no processo de logout do usuário, porque ele garante que todos os dados serão despejados ou removidos. O valor cache, ele remove os dados armazenados no cache local do navegador. O valor cookies, ele remove todos os cookies referentes ao site dentro do navegador, inclusive os cookies referentes aos subdomínios daquele site. Já o valor storage, ele indica que o servidor quer remover todo o armazenamento DOM do site. E o valor asterístico, ele é um coringa que indica que todos os tipos de dados devem ser limpos, inclusive os futuros, aqueles que ainda virão a ser adicionados no site. Header Cache Control. Esse header, ele especifica o armazenamento de um recurso em cache do navegador, tanto em requisições quanto em respostas. Ele é muito importante para evitar a exposição de informações através do cache. Existem algumas diretivas que servem para requisição, para resposta e para ambos. Vamos ver algumas delas. O valor no store. Ele significa que a resposta não pode ser armazenada em nenhum cache. Já o valor no cache indica que a resposta pode ser armazenada por qualquer cache, mesmo que normalmente não seja armazenável em cache. No entanto, a resposta que está armazenada em cache, ela precisa sempre passar pela validação com o servidor antes de usar esse recurso. Já o valor public, ele indica que a resposta pode ser armazenada em qualquer cache. O valor maxAge, ele vem acompanhado de um valor em segundos, indicando o tempo máximo que um recurso é considerado novo. E isso é baseado no horário da solicitação que foi realizada. Os headers expire e pragma, eles podem ser usados em conjunto com esse header para situações de compatibilidade. O header expires, ele indica que aquela resposta é velha ou que já foi expirada. Então é necessário que ela seja requisitada de novo para o servidor para ela poder ser atualizada. Já o header pragma, ele é utilizado como uma compatibilidade retroativa com o cache do HTTP 1.0, onde o cabeçalho do HTTP 1.1 do cache control ainda não está presente. Mais um header agora, o setCookie. Esse header é muito comum no uso da aplicação, pois ele indica para o navegador qual informação deve ser armazenada localmente nos cookies do navegador. O servidor usa esse header para informar para o navegador do cliente que ele deve armazenar determinada informação localmente nos cookies do navegador. É comum usar esse header para dizer para o navegador guardar localmente uma informação de ID, por exemplo, depois que o usuário já fez login, ele já criou uma sessão para ele. Então, o servidor informa para o navegador, olha, esse é seu ID e guarda aí para a gente identificar quem é que está acessando. Então, durante toda a interação do site, do navegador com o servidor, esse cookie vai acabar transitando entre o servidor e o cliente para que o servidor identifique quem é o cliente e o cliente diga para o servidor quem ele é. E esse header, ele possui dois valores ou duas propriedades que são muito importantes para a proteção dos cookies no navegador do usuário, que são eles, o Secure e o HTTP Only. A propriedade Secure, ele garante que a informação de cookie só pode trafegar entre servidor e cliente dentro de uma conexão HTTPS. Isso evita com que os cookies acabem sendo visualizados por terceiros ou por atores maliciosos não autorizados durante uma transmissão não criptografada. E a propriedade HTTP Only informa para o navegador que o cookie não pode ser acessado via JavaScript no lado do cliente. Como, por exemplo, é comum usar o document.cookie na janela de console do navegador, para poder acessar todos os cookies daquela seção ou daquela página naquele momento. Isso ajuda a evitar um pouco os ataques de XSS, pois quando o usuário acessar um link que explora essa falha, o navegador não vai enviar o cookie para terceiros. E por último, o nosso querido XSS Protection. Esse XSS é quase um trava-línguas. Esse header ativa um filtro de script no site do navegador do cliente.
Ele foi desenvolvido para proteger de ataques de XSS, assim como o seu nome já diz. Porém, ele acabou sendo descontinuado porque o seu uso podia induzir problemas de segurança adicionais do lado do cliente. Então, ele foi adicionado para resolver uma porção de problemas, mas infelizmente ele acabou criando outros novos problemas e não resolvendo o problema em si. Mesmo assim, é recomendado adicionar o valor 0 na sua resposta para desabilitar o auditor de XSS no navegador e não permitir que ele assuma um comportamento padrão do navegador que manipula a resposta. Nesse caso, é recomendado então a utilização do header Content Security Policy, ao invés deste, que é aquele CSP que a gente já viu e já conversou antes. E esses foram os headers que eu trouxe para vocês hoje, para poder explicar um pouco sobre eles e entender como eles podem proteger um pouco mais a sua aplicação. E para finalizar, analise a utilidade de cada header. É claro que você não vai usar todos eles que eu falei aqui, assim como você também não vai usar nenhum deles que estão aqui. Você pode pegar, pesquisar sobre eles, entender melhor, ver quais são os valores, as diretivas, pegar exemplo e usar aquilo que é necessário para você dentro do seu contexto, dentro da sua situação. Confira as diretivas de cada header. Cada uma foi criada específica para resolver um problema. Então, procure aquela que melhor te atende. Existem headers de requisição e existem headers de resposta. Existem headers que servem para ambos. Então, você também precisa avaliar isso. Em que momento você vai colocar ele na sua resposta ou na sua requisição do HTTP. Um site muito importante para você acompanhar é o site da WASP. Lá você vai poder saber de maneira atualizada quais headers são recomendados para melhorar a sua segurança e quais headers foram descontinuados ou que não são mais um padrão de uso. E por fim, não é bala de prata. Não é adicionando só esses headers aqui que vai resolver todos os teus problemas, que vai deixar a sua aplicação mais segura ou que vai deixar o seu usuário final mais seguro. Você precisa entender que adicionar esses headers é construir mais uma barreira, mais um muro de defesa para a sua aplicação para ela ficar mais segura. E se gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa? Deixe o like, se inscreve no canal e te vejo na próxima.